bem-vindos e sintam-se bem em casa, porque a coisa que vocês vão começar hoje, essa nova vida, essa nova fase, é a coisa mais natural, mais simples, mas é também a mais fundamental, talvez, de toda a sua existência. As coisas se complicaram tanto no nosso mundo de hoje, né? Por problemas religiosos, problemas kármicos, e nós estamos passando num período mesmo dessa terra, um período de encerramento, um período de fechamento de um ciclo, fechamento de um período, né? Isso sucede frequentemente quando a terra, com uma frequência regular, né? Quando a terra fecha seu ciclo, a civilização está se exaurindo e outra está nascendo, e nós estamos no meio da confusão exatamente de um período de fechamento e começo de outro. Por isso as coisas se complicam para todos e parece que tudo fica mais complicado, mais atrapalhado, nossas vidas vão se embaralhando mais, mas a verdade é que simultaneamente, com a mesma intensidade em que as trevas, as dificuldades aumentam, com a mesma intensidade também aumenta o auxílio espiritual. Se de um lado as suas vidas que vocês chegaram hoje, as nossas de ontem, que chegamos ontem, se de um lado se aperta, se de um lado as coisas ficam piores, por outro lado também há um auxílio espiritual que os trouxeram inclusive até aqui. Salve Deus. Deixa ele à vontade, não tem problema, meu filho. Você, ele está com dificuldade, mas deixa ele ficar à vontade. Isso. Depois ele volta, senta aí, viu, meu filho? Ele está aí há dias em tratamento e está com... É uma situação já meio complicada, né? Mas ela vai se resolver se Deus quiser, porque isso aí é o que se chama... Esta é a situação que estariam as outras pessoas que estão sentadas aí se tivessem, se não tivessem aproveitado a oportunidade em tempo certo. Isso que a gente chama uma mediunidade encroada. Quer dizer, a pessoa, esse rapaz, eu não o conheço, sei apenas da existência dele aqui, acompanhei mais ou menos o caso dele, então apenas ele não aproveitou na hora certa, porque cada um de nós tem um momento certo de começarmos. Existe um mecanismo natural na vida que nos encaminha para todas as coisas que nós temos que fazer nesse planeta. Quando nós aqui chegamos, nós chegamos dentro de um plano de trabalho, nós chegamos dentro de uma programação rigorosa. Nós traçamos a nossa programação antes de nós nascermos. Então, vocês vão se acostumando já com essas notícias do transcendental, de que antes de nós termos o que somos, nós já éramos, nós já existíamos, o nosso espírito já existia. Nós tivemos a oportunidade de passar por aqui muitas vezes, talvez 10, 20 vezes aqui nós já fomos gente, nascemos, crescemos, morremos, através dos tempos, pode ter sido isso em 3 ou 4 mil anos, como pode ter sido em 500 anos, não importa, mas todos nós já temos uma experiência desse planeta. Então aqui nós viemos, inicialmente não se sabe quando que nós começamos a vir ao planeta, quando é que os espíritos começaram a se tornar gente aqui na Terra, mas o fato é que nós passamos por aqui e fizemos uma série de coisas, entramos nas transas naturais da Terra, fizemos as complicações, nos comprometemos uns com os outros, entramos dentro de um jogo de agressão, de um jogo de conflitos, e desse jogo é que é feito por Deus para o aperfeiçoamento do nosso próprio espírito. É como se nós tivéssemos ingressado numa academia com a finalidade numa faculdade, numa universidade, numa escola, com a finalidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos, mas o curso leva 4, 5 anos, né? Numa universidade, numa faculdade, ou um estudo completo, desde o curso primário até chegar numa formatura universitária, leva-se alguns anos.
Vamos dizer que cada existência corresponde a um ano, né? A um ano de estudos. Então nós tivemos existência de várias naturezas, de várias maneiras, em vários graus. E quando chega a hora então de voltar, quando chega a hora de uma reencarnação, as coisas são preparadas cuidadosamente, nós preparamos o nosso plano de trabalho cuidadosamente, do mesmo jeito que a pessoa faz um vestibular ou começa o seu ano letivo com um conhecimento das matérias que vai estudar, das coisas que vai aprender. Então, na verdade, todos os seres humanos, todos sem exceção, aqui vieram dentro de um planejamento. Todos nós chegamos dentro de um plano, dentro de um estudo prévio, e nós sabíamos exatamente, nós sabemos exatamente o que nós viemos fazer, o que nós íamos fazer neste ano ou nesta existência. Vamos dizer que cada existência corresponda a um ano, né, na escola. Para comparar, assim, fazer uma analogia mais ou menos pobre. Pois bem, antes de nascer, antes de nós virmos para a Terra, o nosso espírito prepara tudo cuidadosamente. Por exemplo, é um fenômeno natural que as pessoas, durante o sono, saiam do corpo. Nós saímos do corpo, nós fazemos coisas, nós andamos por planos onde nós não temos uma consciência física, andanças essas, dos quais só fica em nossa memória, fica apenas aquelas sombras nebulosas de que você fez alguma coisa, ficam mais ou menos as sensações, mas tudo aquilo que você faz num outro plano, dentro de uma outra lei, dentro de uma outra natureza, embora seja você mesmo, o que você faz aqui nesta memória física se registra de uma maneira totalmente deformada. É como se você olhasse assim para o movimento de um objeto, de um peixe dentro d'água, e você vê que aquela transformação, quer dizer, você não está vendo a coisa como ela é realmente, mas vê deformada por aquela quantidade de água que existe entre você e o objeto, não é? Então aquela deformação da visão é que se transforma aqui no chamado sonho. E é um problema muito sério, porque as pessoas tendem, até mesmo certas classes de estudo, de cientistas, tendem a interpretar o sonho como sendo um indicador das coisas que realmente estão acontecendo no subconsciente. É o que eles chamam o mundo do subconsciente. Mas, na verdade, elas são apenas imagens deformadas, os sonhos, das coisas que nós fazemos durante a noite. Porque nós mergulhamos num outro plano completamente diferente, e nesse outro plano as coisas, os valores são diferentes, mas o fato é que nós saímos do corpo, e quando nós saímos, nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos que nós temos alguma afinidade, seja ela positiva, seja negativa. Muitas vezes nós saímos do corpo para ir brigar com o cobrador da gente, com o obsessor. Muitas vezes a gente sai do plano atraído, sai do corpo vai atraído por lugares sombrios, negativos, etc. Então, e você acorda, tem pesadelos, acorda com aquela sensação horrível, etc. Mas acontece também que, conforme a sua evolução, conforme o grau de evolução que o seu espírito tem, você vai para se encontrar com as pessoas com que você ama, que você tem afinidade, a chamada família espiritual, que é um pouco diferente dessa família casual atualmente, não é? Então, vamos supor, uma senhora sai do corpo, vai se encontrar com o espírito que vai ser o filho dela numa próxima, ele vai encarnar proximamente. Essa senhora vai, encontra-se com esse espírito, o futuro pai, que talvez ela nem conheça, né? Talvez seja, às vezes, uma moça que vai ainda se casar. Ela encontra-se com essa família espiritual, se encontra toda no plano espiritual, e lá fazem um plano de trabalho. Esse espírito precisa reencarnar, foi filho daquela mesma senhora numa outra encarnação, ou foi alguma outra coisa relacionada com ela. Então ele vai ter uma oportunidade de vir novamente para corrigir os desmandos feitos entre aqueles espíritos, os conflitos que tiveram numa encarnação determinada. Então cada um precisa fazer uma determinada coisa
nesta próxima encarnação daquele espírito. Está dando para entender? Vocês estão me acompanhando? Veja bem, uma senhora sai do corpo, uma moça sai do corpo de noite, já está dormindo, e vai se encontrar com aquele que vai ser o seu futuro filho, embora não seja nem uma mulher casada ainda, nada. Não é isso? Ele encontra. Como ela, no plano espiritual, o tempo tem uma contagem diferente daqui, numa noite pode se realizar todo esse encontro, toda essa discussão. E fica aquele plano feito. Quando essa moça volta para o corpo, quer dizer, quando ela acorda, ela sabe assim, tem uma sensação que sonhou uma coisa assim, ela sonhou uma coisa, tem uma sensação boa, porque aquele espírito é um espírito que ela tem saudades, não é? Ela sente uma ansiedade, e aquilo modifica inclusive a vida dela. Ela começa a se preparar para aquele futuro filho. Aí vai se encontrar com o namorado, e o casamento, aquele casamento começa a ser mais dinamizado, eles vão e se casam. Ela mal sabe que está sendo impulsionada por uma necessidade íntima do seu espírito que ela não sabe explicar. E aquele namorado, por sua vez, que se transforma no seu noivo, por sua vez também está sendo impulsionado pela mesma coisa de outra maneira. Aquele espírito que ele se encontrou, que tiver aquela reunião no plano espiritual, era talvez um cobrador dele, era talvez um espírito a quem ele fez mal no passado e que agora ele vai se comprometer a tratar desse espírito aqui numa nova situação. Então, o que acontece? Ele também está sendo impulsionado aquele casamento, ele não sabe porquê, mas não é um impulso assim positivo, é um impulso negativado, ele sente-se assim jogado para aquela situação. São esses dramas que nós conhecemos, que nós só conhecemos a superfície. Nós vemos os casais, casam, descasam, fazem aquelas situações. Nós estamos assistindo apenas o quadro aqui como ele se apresenta na boca de cena, mas a verdade que está por trás daquilo é uma profundidade espiritual muito grande. Então, afinal de contas, chegou, o casamento se realizou, aquele espírito então está satisfeito porque está sendo cumprido ele fica sendo controlado pelos mentores. Existem escolas, existem trabalhos, existem situações, esse espírito mesmo, para poder chegar a vir novamente a reencarnar, ele precisou trabalhar muito, precisou trabalhar no plano espiritual, ajudando outros espíritos, fazendo coisas naquele plano, para poder então ter o direito de uma encarnação. Vocês imaginarem que nosso planeta tem uma população determinada, vamos dizer 3, 4 bilhões de pessoas, né? É uma população limitada. Não pode ter muito mais do que aquele número previsto. Então, mas o número de espíritos que precisam reencarnar é muito grande. Então fica essa situação curiosa aqui no mundo. Quanto pior a situação, mais aumenta a população. Por que este fenômeno? O fenômeno da densidade demográfica. Por exemplo, esses dias eu estava lendo a notícia a inauguração foi ontem, da maternidade da Ceilândia, mais 130 leitos foi acrescentado à maternidade existente. Pois bem, a informação que foi dada ao governador, ao público, foi de que naquele dia nasceram 50 crianças na Ceilândia. 50! Então, nas piores situações, nos lugares... Em compensação, nos países avançados, onde as coisas estão muito arrumadas e que a economia é mais ou menos sólida, está nascendo menos criança. E por que então que os espíritos estão procurando estas áreas mais conflituadas, onde a vida é mais difícil para existir? Porque o fenômeno de aceleração agora deste fim de era, os conflitos que ele vai se meter e nascer numa situação difícil, etc., lhe darão muito mais oportunidades do que se ele fosse viver uma vida plácida na Europa ou em qualquer lugar assim. Então, o fato é o seguinte, que o espírito está tudo combinado, ele vai nascer, ele já tem seus bônus, quer dizer, tem seu ganho, ele tem dinheiro, tem direito a uma encarnação.
os ministros prepararam tudo, instruíram bem ele, disseram, meu filho, você vai nascer, vai viver uma vida assim, assim, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, vai ter essa dificuldade, aquela dificuldade, porque através desta vida difícil, destas dificuldades, é que você vai pagar as suas dívidas do passado, vai acertar com os seus cobradores, você vai, enfim, reajustar todas as existências anteriores através de uma existência nova, no qual você vai ter a oportunidade. Por quê? Porque você vai ganhar um corpo novo, vai formar uma alma nova, quer dizer, um sistema psicológico, a nossa alma é os nossos sentidos, é o nosso pensamento, é os nossos instrumentos de contato com os outros seres humanos. Esse é que constitui esse conjunto que chama-se nossa alma. Muito bem, então você vai ter um corpo físico e agora a sua alma e seu corpo que você vai ganhar, eles são de acordo com as suas posses. Se você é um espírito que já tem uma evolução, que vem para uma missão na Terra, que já está numa posição de vantagem sobre os outros, então você não vai ter problemas físicos, você não vai ter problemas psicológicos, etc. Se você é um espírito que vem, vamos dizer assim, para sofrer determinadas circunstâncias na carne, para poder sentir, sensibilizar-se, para poder conscientizar o seu espírito das coisas que você fez, então você vem com um corpo defeituoso, vem com dificuldades financeiras, vem numa família de pobres, etc. Cada um vai recebendo, vem dentro do lugar adequado, dentro das coisas que ele mesmo planejou para ser. Então, veja bem, não há injustiça aqui na Terra. Isso é uma visão vista aqui de baixo para cima. Mas a verdade é que cada um nasceu dos pais que ele escolheu, aqueles pais também receberam o filho que eles escolheram, tudo está certinho para o quê? Para uma vivência, para uma existência ou um período de vida junto daqueles espíritos, eles então resolverem as suas diferenças. Isso é chamado a vida kármica. Quer dizer, é tão falado o karma como sendo uma invenção do espiritismo, invenção do espiritualismo, etc. Não, é a coisa mais simples do mundo, mais natural. Todos nós nascemos no lugar, nas coisas, de acordo com aquilo que nós escolhemos previamente e como considerando estas coisas as mais adequadas para a nossa vida. Quer dizer, para a nossa vida espiritual, quer dizer, para a trajetória do nosso espírito. Nós escolhemos as provas, as dificuldades, as pessoas. Nós escolhemos porque sabíamos que tínhamos condições de enfrentar aquela situação e através dela então nos evoluirmos. Portanto, vocês não pensem que as pobrezas, as diferenças entre pessoas, entre ricos e pobres, entre poderosos e sem poderes, entre os deserdados da sorte e os outros, entre aqueles que são tiranizados e os que são tiranos, nada disso, isso faz parte apenas do jogo. A verdade é que cada um se situa dentro da Terra, dentro do planeta Terra, de acordo com aquilo que ele pediu a Deus, que ele previu para si, que ele escolheu. Assim como uma pessoa hoje vai para uma faculdade, ele escolhe fazer um curso disso, um curso daquilo. Às vezes pessoas escolhem um curso de ciência mais difícil, outro mais fácil. Outros não vão para a escola de um modo nenhum, preferem se educar sozinhos. Mas a escolha é do espírito. O nosso espírito escolheu e aceitou conscientemente, porque Deus não ia cometer uma injustiça, vamos dizer assim, de invadir o nosso livre-arbítrio, te obrigar a uma encarnação que você não queria. Se você não está preparado ainda no plano espiritual, se você não se sente muito fraco para você poder, vamos dizer assim, enfrentar uma prova, vamos supor que você cometeu desatinos demais, você para poder, vamos dizer assim, para você corrigir esse desatino, você terá que sofrer, digamos, uma doença violenta, como o fogo selvagem. Vocês veem, por exemplo, quando vocês vêm aqui casos assim, um doente com fogo selvagem, outro com câncer, outro com doenças assim mais graves, ou mesmo doenças mentais, a gente vê o seguinte, que aquele espírito, ele escolheu aquela prova. E já tivemos assim a oportunidade de entrevistar pessoas nessas condições horríveis, como é, por exemplo, o fogo selvagem, e é incrível a paciência dessas pessoas.
Eu tive a oportunidade de uma vez de ver um homem que chegou de Unai, veio trazido numa ambulância, já com o corpo todo coberto de chagas, assim, de feridas. Esse homem nós conseguimos enviá-lo lá para um hospital perto de Goiânia, especializado assim no fogo selvagem. E esse homem permaneceu várias horas conosco aqui, até a gente conseguir saber o que fazer com ele, porque a ambulância tinha que voltar para Unai, da prefeitura de lá. O motorista tinha a ordem de voltar e deixar o doente aqui. Então nós tivemos que arranjar uma maneira de arranjar uma Kombi, dois mestres nossos muito pacientes, que foram levar aquele homem depois para o hospital, aonde ele felizmente foi muito bem recebido depois. Mas o fato é o seguinte: durante as horas que eu permaneci com aquele homem aqui no vale, apesar da repugnância que ele me causava, inclusive um mau cheiro que a pessoa que essas feridas produzem, o que eu admirei, que mais me encantou em tudo, e me lembro até hoje, foi a paciência, a serenidade daquele homem. Como é que uma pessoa podia estar sofrendo tanto, estar tão tranquilo, tão humilde, e ele dizia, não, está bem, a gente oferecia, ele não pedia nada, nós oferecemos comida, etc. Depois acomodamos ele enquanto ele esperava. Aqui nós, naqueles dias, foi logo no começo aqui do vale, as coisas não eram fáceis. Aqui era tudo, nós não tínhamos transporte, nós não tínhamos luz, não tinha água, não tinha nada. Era um negócio muito rude aqui no começo, isso há uns 10 anos atrás. Então, eu fiquei acompanhando aquele caso e a partir daí passei a observar. A maior parte das pessoas que são portadoras de coisas inexoráveis, assim como câncer e doenças assim praticamente incuráveis, ou que causam muitas dores, essas pessoas têm uma paciência fantástica. Eles são espíritos, por quê? Porque existe uma consciência, uma semiconsciência que ele tem, de que aquilo foi que ele pediu a Deus, que através daquilo é que ele está realmente cumprindo a sua missão na Terra, está se corrigindo, está purificando o seu espírito. Você percebe esse fato nitidamente, e peço a vocês que observem a partir de agora, porque nós vamos ter muitos casos assim. Ainda ontem teve aqui uma senhora em condições horríveis, e ela chegou perto de mim, ela queria falar, o mestre que a levou queria que falasse com a tia Neiva. Eu disse, não, a tia Neiva não vai poder atender agora de jeito nenhum, leva ela para os trabalhos, depois ela volta. Eu pensei que a mulher fosse se revoltar comigo, né? Não, e ela estava com uma situação bastante mesmo, inclusive fisicamente assim, inchada e com ferida, etc. Então, essa senhora humildemente não falou nada, pegou, concordou, veio aqui para o templo. Eu tinha me preparado para uma briga, né? Porque as pessoas chegam, querem falar com a tia Neiva, sem saber se a tia Neiva tem cozinha. A tia Neiva geralmente está sempre ocupadíssima ou então ocupada com a própria dificuldade respiratória dela. Nem sempre ela tem condições, e cada vez ela está tendo menos condições de atender casos pessoais, assim, casos particulares. Mas as pessoas pensam, não, fala com a tia, que só ela que pode resolver. Então destruiu o mestre direitinho, e depois ela acabou tomando conhecimento do fato, com o nome da pessoa, etc. E essa pessoa está incluída na aura dela para receber o trabalho da alta magia que a Neiva faz, junto com os mestres, às quintas-feiras. Bem, então, tudo bem, ela foi bem atendida, graças a Deus, mas o que eu quero dizer é a mansidão que ela apresentava. Aquela mulher devia estar cheia de dores. Entretanto, ela tinha aquela paciência. O que significa? Que há uma consciência na nossa vida atual do porquê da nossa vida. Você vê certas mães de família com filhos às vezes terríveis, filhos que fazem miséria, e essa mãe pacientemente leva a vida inteira trabalhando por aqueles filhos com humildade, etc. Porque ela tem uma consciência, uma subconsciência, uma semiconsciência de que aquela é a missão dela, ela aceita aquilo. Pois bem, então a nossa vida é programada, você vem dentro de um programa a ser feito. Agora, como é que acontece? A sua cuca atual, a sua cabeça atual, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele é novo, é 0 quilômetro. Aquele corpo foi um corpo novo, fabricado para você, para fazer mais uma experiência. É como um carro tirado da agência. Você nasce, né? O nascimento tem uns lances muito interessantes, porque
você quando decide que você vai reencarnar, quando está decidido, os ministros concordaram, todo mundo olhou, viu que o plano da sua vida é viável, você pode realmente cumprir aquela vida dessa maneira, você vai então para um chamado sono cultural. Você vai para uma estufa, é uma chalana, é um lugar, é uma nave, eu não sei, é um lugar aonde você entra numa espécie de hibernação. Você vai dormir, até que aqui seja preparado o seu corpo, vai ser gerado o corpo naquele casal, vai se casar, depois vem a gestação e começa a nascer uma criancinha dentro do ventre daquela mãe. Tudo bem, e você está lá dormindo completamente, você não sabe de nada que se passa mais, aquilo somente se apaga tudo. Aí você vem, quando chega no 3º mês da gestação, eles te acordam e te preparam, agora chegou a tua hora. Vêm os médicos espirituais, fazem uma caravana espiritual e naturalmente isto varia muito. De acordo com a situação da encarnação, de acordo com o grau de evolução daquele espírito, de acordo com os méritos que ele tem. Então é como uma pessoa que tem uma criança, por exemplo, aqui um parto no meio do caminho numa rádio patrulha, como outro dia eu estava vendo o relato, ou tem aquele que fica tudo sendo preparado com pré-natal, acompanhada, todo mundo acompanhando aquela mãezinha, todo mundo paparicando aquela futura mãe, depois de um hospital muito luxuoso, etc. Tanto faz uma coisa como outra, cada um nasce de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que é o seu próprio traçado, né? Muito bem, então quando chega, assim também são as caravanas que vêm. Se você é um espírito atrasado, um espírito às vezes até um cobrador lascado, daqueles que vem mesmo, que não tem evolução, que vem para se evoluir, à custa daqueles outros espíritos que se comprometem a evoluir, então deve ser uma caravana um pouco diferente. O cara deve chegar aqui na Terra numa rádio patrulha, né? Em vez de vir numa caravana bacana, etc. Mas de qualquer sorte, cada um de acordo consigo mesmo, né? E é preparado, e então este espírito é colocado naquele corpinho que já existe. Veja bem, até o 3º mês, aquele corpo não tem espírito. Ele é uma almazinha, porque o sistema nervoso está pronto, ele já sente sensações, ele vai registrando sensações no seu cérebrozinho, aquelas sensações que a mãe lhe transmite, etc. Ele já tem vida, mas não tem um espírito. Então, a partir daquele instante, quando chega, o espírito é colocado naquele feto, e a partir daí, naquele corpo que foi feito, a partir daí passa a existência de um novo ser. A partir do 3º mês, vocês reparem que os perigos vão sendo maiores a partir do 3º mês da gravidez. Tanto que vamos dizer, um aborto causado até o 3º mês, embora seja realmente frustrante para o espírito, né? Você imagina, você está dormindo lá, certo que está viajando numa nave para chegar aqui na Terra, né? Para nascer naquele corpo que já é seu, que aquela mãe já se comprometeu. De repente aquela mãe aborta e você fica sem corpo para encarnar, né? Então, quando você acorda, o que vai acontecer? Se você se revoltar, você pode se transformar no obsessor daquela mãe. O perigo do aborto é exatamente esse. Quer dizer, há um jogo espiritual que é truncado, que as pessoas pensam levianamente apenas no corpo físico, esquecendo de que tem um espírito dono daquele corpo. Pois bem, então, o espírito vem, é colocado, ele nasce, a partir daí começa a tomar consciência da sua existência. Ele vai tomando uma consciência desde aquele momento que ele encarnou. A consciência é um negócio que vai se desenvolvendo assim lentamente, cada dia uma nova conquista, cada dia uma nova forma de consciência, e a forma de consciência começa a aumentar na proporção, quando há o nascimento, quando a criança vem ao mundo, então ele toma consciência do conflito que ele vai ser jogado. A primeira coisa é um berro que a criança dá, porque recebe aquele jato de ar que não era condicionado, porque até ele respirava ar condicionado, né? Dentro da...
apaixonado, porque até ele respirava ar-condicionado, né? Dentro do ventre da mãe, ali era um conforto, tudo aconchegado, tudo acolchoado, ela sofria todos os impactos por ele, mas de repente ele é jogado para o lado de fora. E a criança não tem aquele que não tenha vindo desse mundo berrando, né? Vem, berra, porque, puxa, de repente você é jogado a você mesmo se defender, etc. E começa então o conflito, você entra no jogo da vida e você vai, a partir daí, adquirindo uma consciência da sua própria existência. E o que vocês estão fazendo hoje? Aqui sentados, vocês estão aqui num estágio dessa consciência. Quer dizer, chegou um dia, por circunstância, pela dor, pressionados por isso, por aquilo, pressionados pela necessidade, pelo impulso da sua própria natureza, chegou um dia que vocês sentiram necessidade de tomar consciência do quê? De vocês mesmos. Cada um de vocês que está sentado aqui à minha esquerda veio para tomar consciência de si mesmo. Então você vai descobrir a partir de hoje. A primeira coisa dessa consciência que você vai adquirir, veja bem, você adquiriu um bocado de conhecimentos desde que você nasceu até hoje, certo? Um bocado de coisas que você aprendeu. Mas agora você sente que essas coisas todas que você aprendeu não são suficientes para resolver a sua vida. Você descobriu que não tem jeito, tem que ter algo mais. Tem alguma coisa a mais que você tem que aprender ou fazer para que as coisas se enquadrem ou diminuam as suas dores. Pois bem, você agora está tomando o que nós chamamos de uma consciência mediúnica. A mediunidade, esta energia, esta força, esta mesma força que os trouxe até aqui, esta mesma força que faz com que as mentes se desequilibrem quando não utilizam ela é um impulso natural que aparece depois de adulto. Ela agora vai ser, vocês vão aprender a conhecer essa força, essa energia ou esse impulso e vão aprender a desenvolver esta energia a seu favor. A partir de hoje, até agora vocês eram um joguete dessa força que leva as pessoas ao desequilíbrio, leva as pessoas a cometer desatinos, leva as pessoas a fazerem erros nas suas vidas, cujos erros custam geralmente caro, né? Tudo isso agora você vai começar a utilizar essa força em benefício da retificação da sua vida, de corrigir os erros do passado e começar a evitar os erros do futuro. Isto que é o desenvolvimento da mediunidade. Você vai utilizar essa força que Deus deu a todos os seres humanos, todos no mundo têm mediunidade. Agora, nem todos têm a oportunidade e também nem todos têm missão a cumprir, porque agora, através de uma lei perfeita chamada lei do auxílio, ao você desenvolver-se e utilizando essa mediunidade que vai ser utilizada pelos seus mentores, pelos seus guias, em benefício das pessoas que te cercam, ao fazer isso, e primeiramente da sua família, naturalmente, ao fazer isso, você então começa a equilibrar rapidamente a sua vida. Você entra dentro do seu natural, daquilo que você planejou, daquilo que você traçou para você. Por isso que as pessoas, veja bem, não quer dizer que vocês vão se transformar, ficar todo mundo rico, todo mundo... Não, cada um vai entrar na sua. A verdade é essa, a mediunidade é o primeiro estágio que a pessoa vai começar a entrar na sua própria realidade. Cada um tem uma realidade, não existem dois iguais, não existem dois seres humanos iguais, não existem dois destinos iguais. Não existe nenhum traçado que seja igual ao outro. Cada um de nós tem um destino individualizado, tem uma série de coisas a acontecer que só acontece para nós mesmos. Não vai acontecer para os outros a mesma coisa. Então, você vai começar a entrar na sua individualidade, no seu traçado, no seu planejamento. E você, o homem, só se sente feliz na Terra. Quando eu falo homem, eu falo homem genérico, quer dizer, seja homem ou mulher. O ser humano só se sente bem quando está cumprindo aquilo que prometeu a si mesmo e a Deus de cumprir. É o caso desse homem que eu mencionei para vocês, que chegou aqui com aquela doença horrível. Então a paciência dele significava que as dores que ele já havia sentido até aí tinham lhe aguçado a consciência ao ponto de ele aceitar aquela moléstia. Certo? Quer dizer, quando você, então, se conscientiza, se compenetra de você mesmo, você começa a aceitar as coisas com mais tranquilidade e a partir daí, então,
numa forma maravilhosa, tão pronto você se equilibra em relação a si mesmo. É desse equilíbrio que você depois vai aprender aqui. Você vai equilibrar o seu plexo físico, vai equilibrar o seu plexo, o seu microplexo, que é a sua alma, vai equilibrar o seu macroplexo, que é o seu espírito, dentro de uma harmonia de 3 poderes, que é a tua alma, não é? A conquista, os teus sentidos, a capacidade de se relacionar, o teu corpo físico, que obedece a leis determinadas, e o teu espírito. As 3 coisas vão entrar numa coisa só, que é você. Você então, a partir daí, tem consciência. Até agora você tinha consciência só dos seus sentimentos, dos seus ódios, das suas indiciocrasias, quer dizer, das suas repulsas, ou então consciência do seu corpo físico. Agora você começa a ter consciência do seu próprio espírito. É este estágio que começa a partir de agora. Você, a partir desse instante, você vai harmonizar a sua vida física, vai harmonizar a sua vida psíquica, a sua alma, e vai então conhecer, travar conhecimento, ter contato consciente com o seu próprio espírito. Este que é a trajetória do missionário. Essa é a trajetória do chamado médium com M maiúsculo, porque só diferencia este médium pelo fato da aceitação do desenvolvimento, do conhecimento, etc. Então diferencia dos outros médiums que estão lá fora, alguns estão nos hospícios, outros estão nos hospitais, outros estão nas cadeias, nas masmorras, porque não souberam aproveitar essa mesma força no momento oportuno. Veja bem, não foi por falta de aviso, porque a natureza tem as suas luzinhas vermelhas, as suas campainhas. Todo mundo, se vocês analisarem as suas vidas em particular, vão verificar que mais de uma vez sentiu uma advertência que deveria mudar, que devia procurar alguma coisa, que devia ser alguma coisa, que devia fazer alguma coisa diferente. Não é dizer que haja injustiça, não, porque a consciência, ela, como disse, desde o momento que o sujeito nasce até que desencarna, ele vai desfolhando como um livro que ele vai lendo cada dia uma página diferente. Agora, se a pessoa quer escamotear as páginas e virou 2 páginas de uma vez, ou 3 páginas, fugiu do problema dele. No fundo, ele tem que voltar para trás e começar a ler tudo outra vez. E veja bem, o tempo é curto. Uma existência é muito pouco, porque ela é a medida certa para a pessoa fazer tudo o que deve fazer. Cada um vive o tempo certo de acordo com a sua necessidade. A longevidade, ficar mais velho, mais moço, isso é um problema que diz respeito a cada vida. Por isso é que você vê uma criancinha nasce e morre com os dias de vida, as horas de vida, veio só para aquilo, para trazer uma tristeza para uma mãe, para trazer uma dor, para trazer uma mensagem dolorosa. Ou uma existência pode durar 90, 100 anos e harmoniosa, etc. Então isto é um problema de cada um. Cada um de nós tem um destino, cada um de nós tem um programa traçado. Agora, uma coisa é importante saber, que você faz ou não faz o seu programa. Isso depende de você. Não há obrigatoriedade, e há uma frase que me explica bem isso: Deus não tem pressa. Se você não dá conta do recado, não faz, simplesmente desperdiça a sua existência agora, não tem problema. Você vai, talvez, de uma outra encarnação, não sei se nesse planeta ainda ou no outro planeta. Isso é um problema que está fora do nosso alcance de saber. Mas nós sabemos que a oportunidade vai continuar existindo, mas cada vez vai ficando mais distante e mais caro. É como, vamos dizer assim, você pagar uma dívida com correção monetária, com juros, etc. Então é melhor pagar já à vista, não é? E quer pagar à vista o que você tem na mão agora. Do jeitinho que você chegou, assim o Vale do Amanhecer o aceitou. Ninguém perguntou para você se você fez coisas bem feitas ou mal feitas, se é bonzinho ou malzinho. Ninguém perguntou nada para vocês. Vocês são apenas seres humanos, espíritos a caminho, que vêm aqui em busca de receber aquilo que nós temos para lhe dar de graça, que é toda a instrução, todo o conhecimento crístico, todo o sistema que nós aprendemos, que nos foi transmitida por uma clarividente chamada Tia Neiva, e que nós preparamos todo este banquete para vocês. E nós recebemos tudo isso de graça, e vocês então também estão recebendo de graça. Por isso não nos cabe o direito de dizer quem vocês são. Será que você tem direito? Não.
Isso quem determina é o seu destino e Deus. Nossa missão aqui é apenas dar a oportunidade a vocês, como nós recebemos dos outros que nos precederam. Eu, quando aqui cheguei, há 18 anos atrás, recebi essa oportunidade maravilhosa, sim, e me foi dada. Ninguém perguntou se eu era bonzinho ou não era, e naquele tempo o meu conceito não era dos melhores. Quer dizer, eu não tinha... Se eles me perguntassem pelas credenciais, eu estava roubado. Mas ninguém perguntou nada, me mandaram trabalhar e eu trabalhei. Assim também ninguém pergunta nada para ninguém aqui dentro. Vocês chegaram, vocês são donos dos seus próprios destinos, façam o que vocês quiserem com seus destinos, mas façam a coisa bem feita, certo? Até para cometer as coisas mal feitas, os desatinos, é preciso ser feito com decência, né? Até para fazer uma indecência é bom que faça com decência, não é? Isso é uma frase que eu ouvia da dona Sinharinha, a mãe da tia Neiva. Ela diz assim: até para fazer as coisas indecentes é bom fazer com decência, né? Então, vocês, tem importância, o que vocês fizerem daqui para diante também é problema de vocês, cada um faz a sua vida de acordo. Agora, o que você vai ter é uma riqueza de oportunidades aqui dentro, uma riqueza muito grande mesmo. Você vai encontrar uma doutrina das mais realistas, das mais objetivas, pragmáticas. Você vai encontrar um sistema organizado que funciona por si. Se você conseguir vencer as primeiras repulsas, aparências, você vai encontrar pessoas que estão lutando pela sua vida. Cada um já tem uns melhor colocados, outros ainda piores que vocês, mas todo mundo está em busca da mesma coisa, que é a realização da sua vida individual, da sua individualidade. E para o Espiritismo, para a corrente, para o Vale do Amanhecer, só tem utilidade se você seguir essa trajetória de primeiro realizar a tua pessoa. Por isso que Jesus foi muito taxativo quando disse: ama ao próximo como a ti mesmo. Então você vai aprender a amar a sua pessoa. Amar o quê? Amar aquilo que você planejou para ser hoje, atual, nesta encarnação. Então você vai descobrir que esse é teu instrumento precioso, que você só se sente feliz se você estiver cumprindo este programa. A felicidade aqui na Terra consiste do homem estar harmonizado com seu próprio destino, estar sintonizado com aquilo que ele planejou. Assim como aquele homem doente está sintonizado com o destino dele, você que não tem esse problema, que não tem esse tipo de karma, terá que se sintonizar com as obrigações que você assumiu. Primeiro com o seu corpo físico. Você tem um instrumento para cuidar, você precisa cuidar com carinho desse corpo físico. Daí a razão, por exemplo, que o Vale proíbe o álcool. Não entra nas outras coisas assim, de como você vai comer, o que você vai comer, deixar de comer, se vai fumar ou deixar de fumar. Problema seu, porque essas coisas você tem plena consciência, você tem uma instrução muito velha já, né? Você sabe perfeitamente que se você não comer, você morre, então não precisa ensinar nada disso para você. Agora, a única coisa é o uso do álcool e de entorpecentes, porque essas coisas destroem o aparelho nervoso, destroem o sistema nervoso. E se você continuar tomando álcool, então você não vai ter sensibilidade para as armas que essa corrente pode te dar. Então, você é uma corrente iniciática, exige um equilíbrio do sistema nervoso. Muito bem. Você, então, a única proibição que vai encontrar aqui é essa do álcool. Não tem outra proibição. E essa proibição a si mesmo é deixada a seu critério, porque se você sair daqui, ninguém vai perguntar se você vai tomar álcool ou não. Você que vai ter que tomar consciência de que não deve. E se você tomar, é simples, vamos dizer assim, a punição é automática, é feita por você mesmo, não é feita por nenhum de nós, não nos compete punir ninguém aqui dentro, etc. Certo? Mas, então, você agora começa na sua consciência mediúnica, você vai daqui a pouquinho vai passar por um teste para saber que tipo de mediunidade você tem. Se você veio com a mediunidade de doutrinador, que é o que trabalha conscientemente com os olhos abertos, ou se você vem com a mediunidade de aparar, que é a média incorporação, que é aquele que trabalha dentro de um plano de voz direta, de um plano de recepção das coisas diretamente nos seus sentidos, etc. Muito bem. Há um aviso que eu precisava dar aqui. Me pediu o pessoal que vai receber aula de elevação, né? Terão que estar um pouquinho antes das 11 horas no Turigano. Por favor, se tem alguém aí, pode levantar-se para lá, porque
que vai receber a aula de elevação. E de iniciação também, né? É 11 horas também? É. Iniciação e elevação, viu? Quem estiver se preparando para iniciar-se e para se elevar, procure para o Turigano agora. Salve Deus. Bem, então eu preciso abreviar esse discurso, está ficando muito longo, mas o fato é o seguinte: o Vale do Amanhecer lhes oferece essa oportunidade completa. Vocês aqui vão passar por esse teste, saber sua mediunidade, depois a partir daí você ingressa num sistema que já tem 24 anos de experiência de lidar com o médium, você vai receber, esses instrutores estão preparados para lhe transmitir tudo o que você precisa, e daqui a pouco você então começa, aos pouquinhos, você vai tomando conhecimento e vai principalmente cuidando primeiro de você. Lembre-se do princípio fundamental aqui do Vale: você não adianta nada para ninguém se você não amar a você mesmo. Então você vai aprender a amar o seu destino, essas coisas que Deus lhe deu, as coisas que você escolheu para viver esse período no planeta, e vai gostar de si mesmo. Porque se você não ficar em harmonia consigo mesmo, se você não se harmonizar com com sua própria existência, você estará sempre em desarmonia para os outros. As pessoas agradáveis e boas para nós são aquelas que estão em harmonia consigo mesmo, certo? Essas não se queixam, essas não se sentem injustiçadas, não vivem nos aborrecendo, etc. Então, se você não conseguir agradar ou ser mais útil para o mundo, pelo menos não aborreça o mundo, né? Pelo menos não aborreça os outros. Então é isso que você vai conquistar, a capacidade de não aborrecer os outros. E depois, na medida que você for avançando no conhecimento da lei do auxílio de Jesus, no conhecimento desta maravilhosa doutrina, que é resumida aqui para nós em 3 palavrinhas só: a lei da tolerância, da humildade e do amor, e que termina numa 4ª coisa chamada o amor incondicional. Se você aprender essas coisas, então você entra numa boa espiritual, numa boa física, numa boa psicológica, você entra numa boa vida, numa vida útil, numa vida em que você começa a irradiar em torno de você. Consequentemente, o resultado é fabuloso. As pessoas começam a se tornar mais atraentes, mais simpáticas, mais agradáveis, e a vida favorece, ele entra no circuito do relacionamento, como nós vamos fazer daqui a pouco, quando fizermos a nossa preparação, com o relacionamento, em vez de sair de relacionamento desatinado, sem controle com qualquer pessoa, na promiscuidade espiritual. Quer dizer, você atrai para perto de você espíritos de toda natureza, aonde você vai passando, está cheio de espírito, o mundo está cheio. Aqui dentro mesmo está cheio de espírito, em todo lugar, porque a outra dimensão é logo ali, é logo assim, atravessou, você está na outra dimensão. E outros espíritos estão aqui alimentando-se da nossa energia, do nosso fluido magnético, do nosso fluido animal. Então nós estamos rodeados. Agora, até agora você estava vivendo promiscuamente, quer dizer, qualquer espírito se aproximava de você, se aproveitava de você, chupava a sua energia e deixava as suas emanações ruins com você. A partir de agora, esse contato com o mundo espiritual, que é o cerne do espiritismo, ele vai mudar para você, porque agora os contatos vão ser feitos dentro de um controle, dentro de um conhecimento, e você vai então abrir caminho para a luz. Quer dizer, na proporção que você se harmoniza, você vai começando a abrir suas janelinhas para o sol. Por isso que nós nos falamos aqui, nossos hinos, somos caminheiros para o sol. Vai abrindo e vai penetrar, essa luzinha vai penetrando de você, vai abrindo a janela cada vez mais, até que haja uma plena luz dentro de você. Um dia isso acontecerá, alguns vão mais depressa, outros mais devagar. O fato é que todos chegam lá, a luz divina, a luz crística, a luz que penetra dentro da gente e que nos traz a segurança e traz a realização. É isto que é a finalidade. Agora, cada um de vocês caminhará com um passo diferente, de acordo consigo mesmo e não de acordo com os outros. Não queira ser o que os outros são. Procure ser sempre você mesmo. Certo? Aqui é essencial que você se lembre disso. Seja você mesmo. E se você for ruim, tudo bem, seja ruim como você é mesmo. Agora, não queira ser bonzinho sendo ruim. E não queira ser ruim sendo bonzinho, não é?
Porque tem isso também, fica imitando as pessoas e querendo fazer, aí fica uma falsa, fica uma hipocrisia espiritual. Não caiam nessa aqui dentro. Aqui no Vale, o Vale, ninguém vai se preocupar com você. Se você sair daqui e for embora agora, tudo bem, ninguém nem vai se lembrar de você, certo? E se você estiver presente, tudo bem, todo mundo vai transar com você, graças a Deus. Eu só espero que as transas aqui sejam só espirituais, porque quando entra em outro tipo de transa, complica mais o seu karma, né? Não se esqueça disso também. Aqui dentro não é lugar de anjinhos, nem de santinhos. Todas as pessoas que vieram pela mesma razão que você. Então, não pensa que você vai encontrar mestres preparados, vai encontrar pessoas preparadas para lhe mostrar o caminho, mas não entre na transa pessoal aqui dentro. É muito difícil haver uma transa aqui pessoal, assim, tal, que não traga complicações maiores do que as lá de fora, né? Então não se iluda muito assim com a facilidade do entrosamento, porque procure sempre o lado espiritual da coisa, e tome cautela no lado humano, porque como ser humano já chega os abacaxi que você descascou até chegar aqui, né? Não vai querer comprar mais abacaxis, né? Salve Deus! Bem, esse aviso sobre o álcool você já tem. É muito conveniente que também vocês não transem com outras religiões a partir de agora, porque as religiões, o negócio está muito complexo e cada vez se complica mais a cabeça da gente, né? Eu tive recebendo notícias desse congresso agora que houve. Então a única coisa que as pessoas que vieram aqui nos visitar depois do congresso assim, a gente não sabia o que escolher lá. Tinha tudo que era tipo de prática doutrinária religiosa, coisas, sistemas, alimentações, etc. E a pessoa cansou, todos os congressistas estavam assim, cansados de tanta coisa e variedade que existia. Então, por favor, vocês se abstenham de fazer transas com outras religiões agora, porque só o que tem aqui dentro para vocês fazerem, o programa de trabalho é tão grande que você vai estar totalmente ocupado. E também uma questão de respeito às outras religiões. Isso aqui ainda é considerado espiritismo. Apesar de estar muito acima do tradicional espiritismo, ainda é considerado. Então, às vezes, não procure conquistar pessoas dentro dos seus trabalhos, nem converter ninguém, nem diga nada. Não precisa se identificar, eu sou espírita agora e tal. Nada disso. Vá discretamente vivendo sua vida e demonstre deixa que os outros descubram que você é algo diferente por si mesmo, certo? É muito mais negócio. Bem, e também a sua participação financeira aqui no Vale. Nós descobrimos uma maneira fantástica de viver e nós estamos sendo atualmente, eu sei que as autoridades já se convenceram disso, todo mundo desconfiava, o Vale do Amanhecer deve ter algum truque. Ou eles têm uma mina de ouro lá que não fala para ninguém, descobriram uma mina de ouro, né? Ou então eles têm aí umas altas contas bancárias, etc. E na verdade nada disso existe. O Vale do Amanhecer é a instituição mais pobre que possa existir, que não é dona nem da terra onde está. Esse terreno que nós estamos aqui nele não é nosso, pertence ao governo do Distrito Federal. E ainda mais, é comprometido porque a tia Neiva disse publicamente um dia na TV Globo, etc., e depois falar para os jornais, que o dia que o governo quiser, esse terreno é dele, ela agradece muito por ele ter deixado ela ficar aqui até agora aqui, e ela entregará sem exigir nenhuma indenização. Então nem essa casinha que está nos cobrindo, nós temos o direito a ela. Bom, nós somos realmente pobres, mas somos pobres em espírito, né? Bem-aventurado o pobre em espírito, isso é do Sermão da Montanha. O pobre em espírito é aquele que vive como nós estamos vivendo dentro do vale. Você tem toda a riqueza, você usa toda a riqueza, mas você não é possuído por essa riqueza. Se amanhã nós tivermos que abandonar isso aqui e fazer outro templo, a Neiva está falando uma coisa certa, nós temos capacidade para isso e não olhamos nem para trás. Quer dizer, o templo, nós possuímos o templo, mas nós não somos possuídos pelo templo. Veja qual é a diferença. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Isso faz parte do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha de Jesus. Nós usamos a riqueza, nós usamos tudo é lícito, tudo é bom,
mas se nós não tivermos também é bom do mesmo jeito. Então nós inventamos método aqui que consiste no seguinte: nós não aceitamos dinheiro do público, nós não aceitamos esmolas, nós não aceitamos donativos, nós evitamos de receber verba de governo, coisas oficiais, etc., benefícios oficiais de toda natureza. Então, por quê? Porque nós queremos conservar a nossa autonomia. Nós não estamos aqui para cumprimentar com o chapéu dos outros, mas nós gostamos de cumprimentar, tanto que nós temos um bocado de pobres, de pessoas que nós sustentamos, etc. Nós mesmos, a ordem, essa ordem espiritualista cristã, sustenta um bocado de gente, mas sustenta com o próprio dinheiro obtido dentro dela. Quer dizer, nós somos a ordem, vocês vão fazer parte desta família, é como se ingressasse num clube. Tudo bem, vocês são sócios a partir de hoje, mas é uma sociedade que é totalmente espontânea, não tem inscrição, não tem, a não ser esse papelzinho que vocês estão aí na mão, que é o direito de desenvolver, um cartãozinho e etc, depois as suas credenciais. Tudo bem, você faz parte dessa sociedade. Agora, o Vale do Amanhecer somos nós, esse conjunto de 60, 70 mil médios. Muito bem, como é que nós vivemos então? Cada um dá a sua colaboração. Como vocês todos são pobres e já vêm para cá porque já estão lascados normalmente, né, em termos de dinheiro, nós inventamos um negócio que você ganha dinheiro aqui dentro. Você colabora ganhando dinheiro. É a história desse carro, desse Chevette, que todo mês nós vamos sortear um. Até agora era um cada 3 meses, agora já é um por mês. O primeiro, agora o próximo é 4 de junho, depois nós vamos... É para poder o dono do comercial me pagar, né? Precisa ouvir o comercial lá fora, é o Carmênio. Então é o seguinte, o negócio é o seguinte, até agora, o 4 de junho vai ter esse próximo Chevette, esse branco, e mais 9 prêmios, né? E o próximo sorteio já será talvez 30 dias depois. De 30 em 30 dias nós vamos sortear. Agora o que acontece? Você passa esses recibos que não são cartõezinhos de rifa, é um recibo legal, válido para o imposto de renda, tudo bem, você passa por 300 cruzeiros e fica com 100 para você. Quer dizer, você ganha ajudando a gente. Nós pagamos o prêmio e ficamos com 1/3, é dividido em 3 partes. Uma parte é o prêmio, uma parte é para você e uma parte para nós. É a mesma coisa que esses bônus que se estão catando aí, que os prisioneiros estão catando aí. Os prisioneiros, né? Como se eu não fosse, né? Então, o fato é o seguinte, que é dividido assim. Agora, precisamos da colaboração de todos. Isso não exclui ninguém aqui dentro. Não é porque você é mulher, ou porque você é pobrezinha, porque você não tem ambiente, que você não possa passar um recibinho